Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre APP, a Área de Preservação Permanente. As APPs estão presentes tanto na área rural como em áreas urbanas, como é essa que nós estamos aqui, que é a APP do Rio Tijuco Preto, tá? Então, por que a gente está falando sobre isso? Para vocês perceberem a importância da formação, né, desse fragmento que a gente tem, que protege o rio, a importância que é para a gente ter a preservação do córrego. Porque, pessoal, nós temos árvores, como vocês podem observar, árvores volumosas, né? E aí a gente vai ter uma barreira física para proteger o rio. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que vem em declividade, porque nós estamos na cota mais baixa, que é a cota do rio, né? Então, tudo aquilo que vem sendo arrastado, nós temos essa barreira vegetal. Por isso que é muito importante a preservação, que a gente mantenha as árvores margeando todo o rio. Tanto que as árvores, né, que a gente dá o nome para essa formação também de mata ciliar, justamente porque ela está alocada nas margens do rio, tá? Então ela vai servir de uma proteção física. Sem contar também que a gente vai ter uma condição de um solo mais estruturado, né? Porque a gente vai ter as raízes das árvores nos ajudando com a estrutura do solo. Veja, eu não estou falando da textura do solo, mas sim da estrutura do solo, que é muito importante para a gente também, tá bom? Então, o que a gente precisa, enquanto cidadão, olhar para a APP? Primeiro de tudo, a APP, como o próprio nome diz, é uma área de proteção. Então, a gente não deve, de maneira nenhuma, jogar lixo. Papel, papelão, sofá, animais mortos, não é o local para fazer isso. Restos de construção civil, tudo isso tem o seu local correto para ser destinado. Não é na APP que nós devemos fazer esse tipo de descarte, tá? Essa APP tem um significado muito especial para mim. Daí a escolha de fazer a gravação, né, para vocês nesse local. Eu cresci aqui e realmente, se a gente for olhar para o entorno, a gente vai ver que tem muitas construções, mas está tendo uma revitalização do Rio Tijuco Preto. Então a gente tem um parque sendo formado com placas de identificação de APP, identificação do que pode e o que não pode ser feito na APP. E de quando eu era criança para agora, a paisagem mudou muito. Mas não importa a paisagem mudar, o que importa é o cuidado que a gente tem com a área, a importância que isso tem para a nossa continuidade enquanto seres humanos habitantes desse planeta. Por isso é muito importante que cada um de nós tenha essa função realmente de proteção, né, de proteger. Então, se você mora próximo de uma área que tem uma APP, olhe pela APP. Cuide da APP, como se ela fosse um ente da sua casa. Ela tem uma importância relevante para todos nós, principalmente porque aqui nesse local nós temos vários animais. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas existem muitos pássaros aqui. Então, quanto mais florestada, quanto mais árvores, quanto mais indivíduos arbóreos nós tivermos, melhor fica para a gente poder trazer novamente os animais pertencentes a essa área, né? Lembre-se que tudo que a gente degrada, uma hora volta de forma ruim para a gente, como as intempéries que nós não conseguimos reagir facilmente, né? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar de cuidado, não apenas com a gente, mas também com os demais habitantes desse local. Pessoal, é importante que vocês entendam que a APP, a gente não está só se referindo apenas a rio. É uma das áreas de proteção permanente que nós temos que olhar. Entretanto, o Código Florestal ele dá para a gente outros tipos de APP também. É importante que vocês entendam os diferentes tipos de APP, para que a gente também possa olhar com mais cuidado para isso. Então, quando a gente vai para um topo de morro, para uma encosta, é muito importante que a gente não faça uma degradação, porque aquilo ali tem uma função para a gente, para o ambiente onde está localizado. Quando a gente fala sobre APP relacionada a rio, o Código Florestal traz para a gente algumas metragens, né, que nós devemos respeitar. O que são essas metragens? Se nós estamos falando de um rio que tem uma largura até 10 metros, então a gente está pensando, obrigatoriamente, nós temos que preservar uma faixa de 30 metros, né, de floresta, de indivíduos arbóreos.
quando a gente pensa na nascente, a gente tem que respeitar 50 metros, né? Então, para que isso? Para que a gente possa ter essa continuidade do rio. Não sei se vocês se lembram, em 2015, 2016, nós tivemos uma estiagem no estado de São Paulo muito intensa. E por que que isso aconteceu? Porque as nossas cabeceiras estavam todas desmatadas. Para que a gente possa efetivamente continuar abrindo a nossa torneira e ter a água, a gente tem que preservar as cabeceiras. Olha, pessoal, infelizmente o que a gente tem muito é intervenção em área de APP. Por exemplo, se vocês observarem, nós temos aqui uma abertura de solo e isso é muito ruim para o corpo hídrico. Por quê? E também para os indivíduos que estão aqui presentes, né, os indivíduos arbóreos. Vejam as raízes expostas, isso pode levar o indivíduo à morte. Então, o que que acontece? Quando nós temos esse tipo de intervenção, o rio fica muito suscetível a processo de assoreamento, porque a gente não tem nenhuma barreira que vai impedir o solo das partes mais finas do solo de se depositarem dentro do rio. E aquele córrego que está ali, né, que é o nosso Tijuco Preto, que está nascendo um pouquinho mais acima, ele pode sucumbir com essa ação. Reparem, pessoal, que aquela abertura corresponde a esse volume de solo depositado aqui. E aí, quando a gente pega esse solo, veja como ele tem partículas que são finas, né? Quando a gente tem uma chuva mais intensa, um processo de vento mais intenso, as partículas começam a serem arrastadas para dentro do córrego. E isso é uma situação muito ruim e prejudicial para todos nós. Pessoal, como eu falei para vocês, eu cresci nesse lugar, né? Eu vinha muitas vezes aqui para a beira do rio. Essa APP que vocês estão vendo, ela já sofreu muita intervenção. Já chegou a não haver nenhuma árvore nesse local e ela foi reflorestada. Então, minimamente, o nosso dever é cuidar para que a gente mantenha as APPs revitalizadas e não degradadas, como muitas que nós encontramos, infelizmente, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Olha, pessoal, nós somos muitos, né? Somos, na verdade, bilhões nesse planeta, e o rio é para tentar sobreviver a tudo aquilo que a gente faz de ruim, né? De hábitos ruins que nós temos, como, por exemplo, descartes irregulares de sacos, isopores, que vão tudo parar dentro do rio. Então, veja a luta do rio para tentar se manter.